Opa! Então, galera, eu não sou muito de falar aqui nessa página, mas eu tô começando a fechar esse trabalho, na verdade, assim, chegou finalmente em fase final. Eu criei essa página tem um ano e meio, mais ou menos. 60% pelo menos das pessoas que estão aqui eu conheço. As outras estão na rede, com certeza. Provavelmente a gente já esteve no mesmo lugar, no mesmo bloco, no mesmo evento. Sou muito grato a quem segue espontaneamente, sem me conhecer. Esse é um trabalho muito singelo, muito emocional, muito sensível, e que diz um pouco a respeito da minha vida mesmo, assim, porque nos últimos 10 anos eu estive muito ligado à rua, estive muito ligado ao trabalho de rua, não só como a festa como potência do lazer, do corpo, do entretenimento, do que a gente faz para, enfim, para experienciar a cidade com corpo e alma, mas também como trabalho de fato, assim, porque eu trabalhei como produtor, também de festa fechada, mas especialmente de eventos abertos na rua, em coletivos culturais. Eu faço parte de um coletivo chamado Faz na Praça, mas eu fazia umas outras festas de rua na época, no começo da década passada, e trabalhei em rede com muita gente, assim, a gente viveu um movimento muito intenso de ocupação de rua, especialmente em era pré-olímpica, né, porque a cidade estava muito cara, muito cheia, muito turista, e a gente construía outras narrativas de fazer artístico e fazer festivo na rua. Isso chamou a atenção de alguns pesquisadores, na verdade, da UERJ e do FRJ, especialmente a professora Cíntia San Martin Fernandes e o professor Michael Hershman. Eles têm um trabalho já ligado à rua, a outras vertentes da produção cultural de rua. Eles fizeram uma enorme cartografia da ocupação cultural de rua do centro do Rio de Janeiro, especialmente focada na música, em meados da década passada, assim. Cartografaram todo mundo, pegaram o Bagunço, a galera que ocupava ali o Jazz da Lapa, que depois passou para Tiradentes, uma série de sujeitos, de atores que estavam na rua desde lá de trás, assim, quando isso ainda estava engatinhando. Mas na verdade é que o carnaval de rua não oficial, entre aspas, que começa a ter esse nome em 2009, é um nome até polêmico, nem todo mundo gosta de usar, enfim. Mas ele cresceu em progressão geométrica, né? Ele não parou de crescer, ele continua crescendo. Em 2020, agora antes do Covid, foi gigante de novo. E esse livro, essa pesquisa, ela é feita por isso, assim, eu passei a me afastar um pouco da rua como produtor num dado momento. Eu tinha perdido minha mãe também, e eu estava olhando a rua de outra maneira, eu não estava muito afim mais de fazer evento toda semana, comecei a estudar mais a rua do ponto de vista de olhar de fora, assim. Falei, pô, vou entrar num programa, quero conhecer essa galera que está escrevendo sobre a rua. Aí eu fiz o processo seletivo da UERJ, passei, e comecei com uma ideia de estudar o circo voador, na verdade, o papel do circo com a rua, porque o circo voador ajudou muita gente, assim, de coletivo de rua, abrigou oficina de pernalta, de bloco, de outras danças também, enfim. Mas aí nesse momento era a virada de chave do Olímpico para o pós-Olímpico do Rio de Janeiro, que passou a viver a crise, né? Parou de ter dinheiro, parou de. Enfim, era um Rio de Janeiro já muito difícil, assim, antes, no período pré-olímpico, né? Porque era uma cidade cara, enfim, que era excludente pra caramba, que não era para todo mundo, mas ainda tinha algum tipo de política cultural naquele momento, assim. Depois isso se tornou muito escasso. E aí vem a ideia da cidade pirata e da cidade ambulante, assim, porque a repressão também aumentou com a polícia e o cortejo passou a ser uma estratégia, uma alternativa de subversão, até para você fugir da perseguição e para você poder fazer de uma maneira coletiva, né? Cada um leva um instrumento, cada um toca e o grupo segue errante pela cidade. Curiosamente, para grande surpresa, assim, uma coisa que parecia negativa, que foi a instalação do Lapa Presente, da aumento da fiscalização, acabou jogando esses cortejos para a região do Porto Maravilha e do Boulevard Olímpico, assim, até para fugir da perseguição. Ali não tem muito vizinho comparado a Lapa e tal. Então, esses cortejos passaram a ocupar essa região de uma maneira muito intensa mesmo, assim, ressignificando aquele espaço de uma forma que não era prevista pelo projeto Careta que a cidade olímpica tinha, né? Ocupando túnel, invadindo estátua,
fazendo, enfim, uma série de formatos de ocupação cultural que não eram necessariamente a ideia inicial daquele projeto, ainda que tivessem múltiplas visões na versão da Cidade Olímpica projetada ali naquele momento. Enfim, esse trabalho ele circula um pouco por esses mistérios dessa década na cidade, assim. Passei um pouco pela Lapa, falo um pouquinho do Nanã também, falo um pouquinho do Bar da Cachaça, dos cortejos musicais, desse movimento de rua, de coletivos também, que teve muito intenso aí, que teve o passeio público também, que foi um festival muito importante que a gente participava. Mas vai falar também de outras coisas, os blocos das marcas que tentam disputar um pouco isso, acaba produzindo outras disputas de visibilidade, a questão da economia criativa, a questão do ambulante, enfim, um pouco da história do Rio de Janeiro também, porque a ideia de pirata aqui não é pirata de ser proibido ou de ser liberado, mas é pirata enquanto performance, assim, pirata numa cidade portuária, uma cidade de origem portuária e com todos os seus problemas e complexificações, assim. Uma cidade que tem uma tradição de ter sido o maior porto de chegada de africanos escravizados, uma cidade que foi a capital de Portugal. Quer dizer, tudo isso acontecia no centro, né, cara? No centro do Rio de Janeiro, assim. Então é uma cidade com muita história, e essa história foi meio que redescoberta pelos coletivos conforme eles circulavam ali pelo centro, seja de maneira errante, com os cortejos, ou seja por ocupação ali de festas fechadas. Falo um pouco do Arco do Teles, falo um pouquinho da Banca do André também, enfim. Alguns espaços, territórios culturais que pulsaram aí no Rio de Janeiro nessa década, e algumas disputas assim e possíveis apagamentos, visibilidades, enfim, esse caldeirão cultural que essa cidade viveu. E é também um registro desse tempo, de uma época, né? Tipo, eu fiz 30 anos agora, recentemente, e, pô, é o registro dos meus 20 aos 30 anos e de vários outros amigos que estiveram na rua. E para quem fez 40, quem fez 50 ou quem fez 25 também teve aí, porque a cidade é disputada na rua por muitas idades e por muitos perfis de pessoas, mas que em comum tem essa paixão pelo espaço público e pelo Rio de Janeiro também, né? Então é isso, o trabalho ele deve sair no ano que vem, mas eu vou, para isso eu preciso fazer esse financiamento coletivo que vai chegar aí daqui a pouco. Eu vou começar a postar mais conteúdo sobre isso. Era mais uma aula mesmo, microaula de exposição do que se trata